Fala galera, aqui é a Rai do Leitura Dinâmica e hoje é um vídeo muito especial para mim. Hoje está fazendo um ano do meu primogênito livro Cicatrizes que Curam. Esse livro aqui é um encadernado, ele é gratuito. Tem aqui no meu canal o link e aqui na descrição desse vídeo para você baixá-lo gratuitamente. Você pode imprimir e encadernar como eu fiz ou ler pelo seu Kindle. Mas calma aí, vamos começar o vídeo direito. Roda a vinheta! Aumenta aí pra tu não ficar me escutando, pra tu não ficar fazendo graça, que eu preciso economizar a bateria e... Então, gente, quem me acompanhou sabe, esse é o meu primeiro livro que eu escrevo, que eu publico de forma independente e que eu compartilho com todos os amigos, conhecidos e até mesmo aqueles que eu não conheço. Algo grande da parte do Senhor que Ele me deu, que é a minha própria vida e tudo aquilo que eu tenho vivido com Ele. Então, todo esse resumo, eu vou fazer 30 anos, desse livro está aqui. Esse livro tem temáticas assim que eu creio que é importante para toda a vida cristã. Aproveitando para desejar mais uma vez feliz aniversário para minha avó, porque eu escolhi fazer o lançamento do meu livro no dia do aniversário dela, como forma de presenteá-la. Então, feliz aniversário, vó, te amo muito, espero que você fique aqui ainda há muitos anos conosco e que a gente possa continuar compartilhando sempre as nossas alegrias com a senhora. Então, feliz aniversário. Falando agora sobre o livro. O livro ele foi escrito com 12 capítulos. Cada capítulo é focado em uma desistência da nossa identidade hoje para que ela seja forjada à identidade de Cristo, porque o Senhor ele sempre vai nos instruir de como devemos agir em algumas circunstâncias, em que e como devemos crer naquilo que Ele tem nos oferecido, tem prometido para os seus filhos. Então esses 12 capítulos, na verdade, foi um momento de oração que eu tive com Deus. Se você ainda não viu o vídeo do meu lançamento do livro, eu vou deixar linkado aqui nos cards para você aproveitar e assistir o primeiro vídeo e depois você assiste esse, que é de aniversário de 1 ano. Então, eu relendo esse livro hoje, eu pude ter a oportunidade de perceber o quanto Deus foi maravilhoso na minha vida. Eu jamais poderia imaginar que eu iria escrever um livro, que na verdade já escrevi 2 e já estou na escrita do meu 3º. No final desse vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E a sensação é de missão cumprida, porque a gente nunca vai imaginar que outras pessoas ao seu redor vão estar necessitadas de ler ou de ouvir, que no meu caso o meu livro também tem um podcast no Spotify com o mesmo título do livro, então se você quiser ouvir ao invés de ler, você vai ter essa oportunidade também. Eu vou deixar o link aqui para você poder ouvir esse podcast, a minha própria voz narrando. Sim, a gente tem que ter multifacetas e se adaptar conforme a necessidade, então a gente não tem condição de pagar. A gente mesmo faz, a gente mesmo estuda, a gente mesmo corre atrás. Então, nós temos também um podcast sobre a leitura do meu livro. Então, voltando para a escrita desse livro, quando eu fiz a releitura esse ano, eu pude perceber que muitas coisas que estão nele, não foi eu que escrevi. Eu tenho certeza que eu apenas fui um instrumento na mão do Espírito Santo para que eu pudesse trazer palavras precisas, certeiras, totalmente amarradas com a palavra do Senhor. Não tem nada fora do contexto bíblico nesse livro. É algo que eu me orgulho muito de dizer isso, porque às vezes a gente lê um livro, tem lá o versículo como referência, mas nem sempre ele está casado com o contexto, que é o que realmente nós devemos entender e como realmente a Bíblia tem que ser interpretada. Então eu gostei muito desse processo e dessa intimidade que eu tive, assim, dessa experiência que eu tive com Deus. Foi, assim, magnífica e eu creio que nesse próximo livro, que se assim o Senhor permitir, vai ser também outra experiência maravilhosa. Mas os Cicatrizes que Curam certamente marcou o início da minha trajetória como escritora. Não é um caminho fácil, não é um caminho que todas as pessoas
ao seu redor vai apoiar, porque nem todo mundo lê, nem todo mundo escreve. Então, consequentemente, nós somos aquilo que amamos. Então, se eu amo a escrita, se eu amo a leitura, então, consequentemente, eu vou crescer mais para esse lado, assim como outras pessoas, e decisões paralelas a isso. Esse sumário, eu fiz uma leitura mais profunda dele. Inclusive, cada capítulo ele traz uma temática específica. Eu vou ler aqui para vocês porque eu anotei de lápis. Então, o primeiro capítulo fala sobre perdão, ele é nítido no título, ele tem algumas imagens que eu mesma criei, então eu sou simplesmente apaixonada por esse livro. O segundo fala sobre renovo, o terceiro capítulo fala sobre direção de Deus, o quarto sobre caminho novo. Então, se Deus te direciona, com certeza Ele sempre vai te oferecer um novo caminho para você percorrer. O quinto capítulo sobre contentamento. Eu acredito que contentamento é a palavra-chave para esse ano de 2021. Infelizmente, a gente vem passando por situações que é difícil a gente se contentar com o que a gente está passando, com o que a gente tem no momento, mas para que a gente possa ter uma intimidade com Deus, é preciso que a gente trabalhe esse contentamento diariamente. Não quer dizer que você tem que parar de sonhar. Jamais. Eu creio que o Senhor não quer que você pare de sonhar, porque o sonho nos move, o sonho nos levanta da cama, mas aprender a se contentar com o presente, porque o amanhã só o Senhor sabe se está por vir ou não. É algo que é até difícil eu falar sobre isso, porque nós somos jovens, a gente tem muitos sonhos, a gente sonha muito alto, a gente sempre quer ainda o que a gente não teve, o que a gente ainda não tem, mas é algo que a gente tem que ir trabalhando para amadurecer, até porque a gente não sabe o que Deus quer de nós, ou que Ele pode vir ou não a nos oferecer de acordo com aquilo que queremos. Então precisamos trabalhar o nosso coração para entender que a vontade do Senhor é soberana e suprema diante da nossa. O sexto capítulo vai falar sobre a presença de Jesus e é algo assim muito importante. Eu creio que todo mundo crê em Cristo, então por isso que somos considerados cristãos, mas a intimidade com Jesus é algo muito maior do que apenas crer que existe um ser superior, que é Deus, que cuida e guarda as nossas vidas. Estar no caminho do Senhor é realmente fazer o processo de metanoia, ou seja, virar e andar na contramão do mundo, andar a favor de Deus e contra as ideologias e tudo aquilo que foge do que as Escrituras nos oferecem como um novo caminho de vida. Então, é muito importante você ler, se você é novo convertido, esse capítulo, esse número 6. O número 7 fala sobre identidade, talvez tenha sido um dos capítulos mais difíceis e ao mesmo tempo fácil para mim, porque a identidade de Cristo, ela é muito nítida na palavra, ela não confunde quem lê, ela não confunde a quem busca, mas ela mexe muito com o nosso próprio eu, porque temos que abrir mão realmente de quem somos para que a vida do Senhor habite em nós. Então não é fácil por um lado, mas por outro, em nome do amor e daquilo que sentimos por Ele, se torna um pouco mais fácil de buscar e de contornar a nossa própria natureza, que muitas vezes não é lá essas flores que se cheirem, né? O capítulo 8 foi o mais difícil para mim. Fala sobre paternidade. Por que foi o mais difícil? Eu fui criada só com mãe e avós maternos. A minha história é um pouquinho complicada, mas graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer os meus irmãos quando eu tive uma certa idade, conviver um pouco mais com a minha família paterna, e assim como todos os órfãos de pais e de mães que se convertem, com certeza, consequentemente, vai ter alguma dificuldade de se relacionar com Deus, porque Deus, Ele é Pai.
Ele tem a sua autoridade, a sua vontade própria sobre aquilo que ele vai regir nas nossas vidas, mas isso não é um empecilho para que possamos entender que não somos mais órfãos de pais. É claro que o Senhor, ele utiliza o meio, né, humano para que nós venhamos a ter vida, estarmos aqui, termos esse momento de compartilhar aqui, do viver por aqui na Terra por um tempo, mas não existe uma paternidade maior e melhor do que a de Deus. Então, quando você toma posse disso, consequentemente, essa paternidade ou até mesmo a maternidade que é ausente na sua vida, ela vai ser suprida com a presença do Senhor ao longo da sua jornada em intimidade com Ele. O capítulo 9 fala sobre você não ter mais vergonha de quem você é, principalmente quando você está em Cristo. E você tem que realmente viver a sua vida, não sem se importar com o próximo, ao contrário, você tem que sim, sempre se importar com o outro, mas de uma forma com que, se a palavra de Deus, ela te justifica, então não tem por que você temer nem se esconder diante do mundo, porque você é cristão. O capítulo 10 vem falar sobre gratidão, e aí a gente já está finalizando o livro. Agradecer é algo que só realmente quem ama tá com esse coração quebrantado a ponto de entender que mesmo quando você não tem nada ou você ainda não tem aquilo que você gostaria de ter, você agradece a Deus por tudo e reconhece a soberania, o amor e o cuidado que Ele tem conosco. Então, gratidão é a palavra-chave para que a gente possa vir a crescer mais e mais na graça e na presença de Deus. O capítulo 11 fala sobre não desistir dos seus sonhos. Tudo tem um tempo. Lá em Eclesiastes 3, se você for ler, Eclesiastes fala sobre o tempo de todas as coisas. Há um tempo de abraçar, há o tempo de não abraçar, há o tempo de plantar, há o tempo de colher. Então é esse processo que a gente vai vivendo até o dia que o Senhor virá nos buscar, para que a gente possa amadurecer e crescer e aprender a conviver por aqui e não desistir dos seus sonhos, porque se Deus abençoar o seu sonho, ninguém vai impedir e toda porta fechada se abrirá. Então, não temas. E para fechar, o último capítulo vem falando sobre propósito, e eu não vou falar muito sobre esse capítulo, porque eu quero que você baixe o meu livro e leia. Esse livro só tem apenas 102 páginas. Ele é um livro super leve. Em uma tarde você leu, então você pode ler ele em 12 dias, um capítulo por dia. Eu sou suspeita em falar porque foi eu que escrevi, mas ao mesmo tempo não foi eu que escrevi porque eu fui inspirada por Deus. Eu creio nisso. Quando eu lancei o livro, que as pessoas leram o sumário, prontamente mandaram mensagem, direct no Instagram, mensagem no WhatsApp, falando que se identificaram muito com o meu livro, que se identificaram com os temas, queriam ler. E outras pessoas, no decorrer desse um ano que leram, me mandando testemunho sobre a força que esse livro renovou em suas vidas. Então, a maior felicidade que eu pude ter na minha vida é poder contribuir com a outra vida que talvez esteja passando pelo mesmo que eu passei. Então, essa é importante, esse é o propósito. É você viver para Cristo e espalhar as boas novas dele a todo momento. Bem, falar desse livro é dizer que eu não me arrependo de nenhuma página dele escrita. Eu creio que se um dia o Senhor permitir, eu vou fazer uma tiragem de edição especial, não somente para os amigos, mas para algumas pessoas que queiram adquirir esse livro, né? É claro que com propósito. E a única coisa que eu quero fazer aqui no final é agradecer e dizer a todos vocês que baixaram meu livro, que ainda não baixaram, que querem baixar. Muito obrigada por tudo. Eu creio que eu ainda vou fazer mais muitos outros vídeos falando sobre lançamentos de livro, aniversário de lançamento de livro. Então, esse é só o início de tudo, eu creio. E aguardem que vai vir novidade por aí. Não sei se esse final de ano ou no início do ano que vem.
Eu estou me programando para fazer uma tiragem do meu primeiro livro impresso, que na verdade não é esse e nem o outro que eu já tenho, que está na Amazon, mas é um livro novo voltado para jovens, com uma temática super atual, e eu não posso falar mais. Não posso falar mais porque eu quero que vocês no futuro comprem esse meu livro aí, tá certo? Então, muito obrigada. Se você gostou desse vídeo, curte, dá like, aproveita, compartilha com os amigos, anuncie boas novas e aproveita, baixa aí o meu livro Cicatrizes que Curam, porque elas podem transformar a vida do outro se elas forem ressignificadas. E é isso, espero que tenham gostado e tchauzinho!